E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Super quarta, que dia? Super quarta, a lógica da movimentação da fala é um dia que é super movimentado, um dia que tem alta volatilidade e o dia que nós na sala fazemos mais dinheiro. São todas as quartas-feiras? Sim, hoje foi um caso à parte, hoje foi um dia bem loucura. Mas eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês, as operações que a gente fez, as operações que a gente visualizou, as operações que a gente faltou por detalhe para ser acionado. Vou ilustrar passo a passo aqui para vocês. Antes, quero convidá-los a curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, porque isso me ajuda a trazer sempre mais e mais conteúdos de muita qualidade para vocês, beleza? Nossa movimentação, nós temos uma sala ao vivo onde eu trago todos os dias ali uma movimentação, dinamismo no ar para explicar as operações, um grupo de WhatsApp para te ajudar a evoluir e tudo o que você precisa para ser um vencedor aqui no mercado, entendendo o mercado financeiro, operando no contexto correto, fazendo como deve ser feito, gerenciando como você deve gerenciar. A partir de agora, vou mostrar para vocês todas as operações, tudo que a gente ilustrou aqui, tá? Tudo que a gente alinhou no pregão de hoje, nesse pregão abençoado. Eu acabei saindo positivo, mas eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu, tá? Nossa movimentação, ela foi bem doideira.com. Nossa movimentação no pregão de hoje, ele foi um pouco mais louco, foi um pouco fora do comum. Eu acabei fugindo um pouco ali do meu horário. Eu opero até as 14 horas apenas, tá? Às 14 horas é meu horário limite de operar. Vou mostrar aqui o porquê que eu acabei fazendo outras duas operações. Uma que me aumentou meu prejuízo e uma segunda que limpou tudo e deu um resto de grana aqui, tá? Nossa movimentação ela estava baseada olhando o que o mercado estava fazendo. Gente, eu sempre trago para vocês aqui e falo e vou continuar batendo na tecla. Criem cenários, analisem todas as possibilidades. Felipe, eu estou com essa referência de alta aqui porque o mercado quebrou essa estrutura, então ele tem a oportunidade de comprar e a oportunidade de comprar. Ponto final. Quando o mercado chegar aqui, você compra. Quando o mercado chegar aqui, você compra. Segundo, Felipe, eu estou com essa observação. O mercado quebrou a estrutura e está formando movimentação de queda. Então, eu não quero comprar, só quero vender acima dessa liquidez, que no caso foi formada hoje, nesse fair value gap que se formou, nessa região superior que também foi importante para a gente ficar analisando, para esperar, para comprar, vender, nesse outro ponto aqui lá de cima que também era relevante demais. Olha só as possibilidades que eu tenho. Duas referências olhando um gráfico tranquilo, que é o de 5 minutos, observando a referência principal para fazer o que deve ser feito. E aí, vou mostrar para vocês aqui o contrário. A abertura de hoje. A abertura de hoje, o mercado abriu dentro do range de ontem. Um range que ficou meio que sem muita direção, porque o mercado andou e não saiu do lugar. Você pode considerar que o mercado quebrou essa estrutura aqui. Isso é importante? Sim. Só que ele quebrou essa estrutura e não deu muita informação. Eu abri na sala hoje e falei com o pessoal, galera, vamos ter atenção que o mercado sim fez uma movimentação de quebra de estrutura, ou seja, validou uma referência. Só que aqui a gente pode também usar como referência de um choque secundário, carente de quê? Mitigação, porque o mercado subiu reto sem capturar liquidez. Automaticamente, valida para a gente essa base e um fair value gap que está escondido aqui. Deixei marcado com o pessoal, tá? Antes do mercado abrir, a gente foi lá. Na hora que ele abriu, era para ter feito e executado a compra. Só que o movimento foi muito rápido, não deu tempo de clicar. O mercado simplesmente abriu e bum, bateu 3 para 1 que a gente analisa de abertura, ou seja, subiu a nossa barra ali de quase 500 pontos, tá? Foi uma operação mais rápida, sem muita chance de entrada, foi simplesmente um único movimento. E depois o mercado voltou lá, galera. Olha essa movimentação. A gente sempre observa operações onde que o pessoal está se posicionando? Onde tem gente comprando ou vendendo? O varejo, quando vê uma operação dessa aqui, um candle como esse de abertura, sai comprando a todo custo. O mercado simplesmente volta para buscar seus stops. E depois, o pessoal começa a vender. O varejo vende, o institucional volta para buscar os seus stops. Aqui até apareceu uma possibilidade, tá? Que a gente estava até conversando lá de vender. Tiveram alguns que venderam, teve quem segurou, teve quem saiu, tá? Mas existiu essa operação aqui na ponta superior, na parte dessa liquidez
capturada no topo. Pois foi muito interessante essa movimentação, foi validada essa oportunidade, só que então você tem essa possibilidade de venda. E aí existiu essa transparência nessa operação ali, só que a gente não conseguiu entrar. Eu particularmente fiquei de fora, tá? Segunda operação, se você desce lá pro gráfico de 1 minuto, você vai ter esse movimento aqui validado no fecha fora, fecha dentro. E no gráfico de 1 minuto, eu vou demonstrar para vocês aqui de forma bem objetiva. No gráfico de 1 minuto, observe que eu tô só na referência que o mercado ficou travado, tá? Não tive nada, não fizemos nada aqui. Eu particularmente fiquei de fora. Lá no 1 minuto também existiu essa situação. Quando você tem no gráfico de 1 minuto isso aqui acontecendo, no 1, tá, galera? Isso aqui é uma quebra de estrutura. Ou seja, o mercado está iniciando um novo movimento. Partindo do pressuposto que nós temos que capturar a liquidez, o mercado fez o que ele deveria fazer e executou a compra. Felipe, mas aqui eu também não poderia observar um movimento desse que quebrando estrutura para baixo para me vender aqui? Também tiveram alunos que fizeram essa venda aqui, tá? Só que o mercado estava trabalhando dentro de um range. Eu quero ficar trabalhando dentro de um range travado como esse? De forma nenhuma. Eu preferi ficar de fora e não clicar, porque a minha operação estava baseada nessa compra aqui abaixo da mínima de ontem. Essa compra nessa região aqui, tá? Nesse cenário aqui abaixo. Neste camarada que ficou devendo. E eu acreditei que o mercado não capturou a liquidez, devolveu o movimento para aí sim formar essa captura e formar esse movimento de continuação. E aí a gente estava encerrando ali a sala, tá? Foi por volta de meio-dia, 11 e pouquinho, quase dando meio-dia, o mercado começou a acelerar e começou a chegar. Olha, nós fizemos até hora extra, ficamos até quase 1 hora da tarde esperando as movimentações. Entramos, o mercado estopou, já plotamos uma segunda ordem aqui abaixo dessa liquidez aqui, ó, que é muito tranquila de observar, tá? Referência desse fundo validando uma outra oportunidade. O mercado faltou que, se eu não me engano, foram 60 pontos para ser executado. Então, tomamos um primeiro stop de menos 155, efetuamos a marcação dessa operação, o mercado não executou a gente, ou seja, por poucos pontos. E aí, novamente, gráfico de 5, eu até nem preciso descer para 1 não. Gráfico de 5 minutos, o mercado quebrou a estrutura. E aí eu falei, gente, se o mercado quebrou a estrutura, por que eu vou ficar agora só olhando para a compra? Vamos olhar para a venda também? Vamos analisar o movimento vendedor? E aí, marcamos aqui esse Fair Value Gap, plotamos nossa ordem, e se eu não me engano foram 15 pontos, 10 pontos aqui, não fomos acionados, o mercado chegou a pagar o 3-1, tá? Que a gente precisava nessa movimentação, e aí não deu oportunidade de a gente entrar, porque bateu e já voltou e a gente ficou de fora. Aí você vai ter um aluno que mandou mensagem mais tarde que ele analisou o seguinte: o mercado iniciou um novo movimento, criou liquidez e veio testar um Fair Value Gap que aqui se encontrava. Eu não gosto muito dessa situação, porque é um trade de confirmation. Sim, é um trade de confirmation entry. Só que é uma movimentação que você fica meio no meio do caminho. O mercado tá para baixo, o mercado tá fazendo uma correção numa perna para baixo e eu não gosto muito. Falei, show de bola, pegou a operação, parabéns demais. Eu acabo ficando de fora, tá? E aí, quando a gente encerrou lá na sala e viu essa operação aqui indo e voltando, a gente ficou de fora. Falei, gente, aqui está a nossa liquidez. E aqui em cima tem um order block. Eu acabei saindo, a ordem ficou plotada na tela, tá? Eu não vi que eu fiquei na ordem plotada, porque eu opero até as 2 horas, eu não fico depois desse horário, é bem difícil isso acontecer, tá? Hoje eu fugi um pouquinho a regra por causa dessa operação que ficou e eu não prestei atenção. Não executei, não tirei as minhas ordens. E aí eu vi que me acionou, chegou a mensagem que me acionou, eu falei, top, vamos segurar a operação então. Eu paguei para ver, tinha um risco determinado, tinha um stop no dia dentro do meu gerenciamento, eu não hesito em fazer as operações. Fui lá, fiquei na operação, mandei pro pessoal que eu estava dentro do trade, o mercado chegou a andar aqui meus 1-1, ou seja, limpou meu stop. Poderia ter saído por causa do horário, tá, galera? Por causa do horário, fora do meu gerenciamento ali, mas aí quando você tá numa operação, eu vou ser sempre o cara mais positivista. Vou tentar segurar o máximo, vou tentar carregar tudo da operação. Paguei para ver, o mercado veio, nem fiquei olhando, depois eu só vi que ele estopou. Quando eu voltei na frente da tela e eu vi essa movimentação aqui, nós também tínhamos esse camarada aqui marcado. Liquidez aqui acima. E o mercado me subindo com essa força toda, nem preocupo em não fazer essa operação. Estava aqui, já estava com 2 stops, meu limite são 3 operações por dia. Se está dentro do meu gerenciamento e eu não estou fugindo dele, eu vou fazer sim as minhas operações. Simplesmente
bati a mercado, vendi aqui, o mercado acabou pagando e pagou meus 500 pontos aqui, tá? Limpando os dois stops iniciais, que foram 310 pontos. Fugi um pouco a regra, mas acabei saindo. Me orgulho dessa situação, do horário? Não. Mas fazendo o que tem que ser feito, fazendo da forma que tem que ser feita, a gente sim vai pegar as operações. E é isso que eu proponho lá na sala, tá? Não é você ficar de fora dos trades, é você fazer o que tem que ser feito. Não é, mas eu vou operar até 18 horas, tem hora que o mercado fechar até o último candle. Tudo bem, pode operar o dia inteiro, mas opere fazendo o que tem que ser feito. Opere nas regiões corretas, analise o mercado da forma profissional que tem que ser. E aí sim, você vai ser lucrativo. E aí sim, você vai ter bons resultados. E aí sim você vai evoluir de forma profissional. O ruim é quando você não aceita o prejuízo. É quando você não aceita o prejuízo. É quando você vê isso aqui, nossa, me estopou, vou comprar. Por que você vai comprar? Vai comprar rompimento? Você opera o rompimento? Não. Por que está comprando rompimento? Ah, porque eu acho que vai subir. Não existe isso, galera. Não existe isso. Eu fiz as operações? Fiz. Foi fora do meu horário? Foi. Mas fui executando o que eu tinha proposto para fazer. Só foi depois da minha movimentação, que é padrão de operação. Mas executei da forma que eu sempre faço, com o mesmo risco, com o mesmo alvo e fazendo o que tem que ser feito, operando da forma mais profissional possível. E aí foi essas as movimentações que eu tive pro pregão de hoje. Essas 3 entradas aí, tá? Infelizmente 2 que eram bem bacanas, que a gente conseguiu surfar belíssimos movimentos, o mercado acabou estopando, e é isso que a gente tem para analisar. Vou continuar com essa movimentação. Uma vez mais, o mercado andou e não saiu do lugar. Posso e devo continuar observando todas as possibilidades. Quais são elas? As possibilidades de compra e as possibilidades de venda. Qual que é a possibilidade de compra que eu tenho aqui? O mercado já iniciou o movimento. E nessa movimentação de início, eu tenho aqui agora uma quebra de estrutura. Se eu tenho aqui uma quebra de estrutura, eu vou poder usar qual referência? Referência compradora. Eu vou poder validar esse camarada para eu poder comprar e continuar nessa movimentação de alta. Esse é o seu primeiro movimento. O mercado já beliscou aqui o order block, deu continuação. O mercado falta agora capturar a liquidez para continuar subindo. Ponto final na sua movimentação compradora. Felipe, eu não quero analisar compras, quero ficar na ponta vendedora, porque eu estou vendo que o mercado movimentou, quebrou estrutura, manipulou topo e agora eu quero ser vendedor, porque eu acredito que esse fair value gap aqui pode segurar o preço. Onde está o seu choque secundário? Aqui. Onde está a sua liquidez caso o mercado abra aqui abaixo amanhã? Nesse ponto. Onde está o seu trade? No minuto aqui em cima. Felipe, mas é difícil esperar isso acontecer, mas é a forma profissional que você tem que analisar e a forma profissional que você tem que segurar suas operações. Paciência e muita atenção, tá? Não se desespere na hora que o mercado gerar uma oportunidade. Faça o que tem que ser feito. Lembrem-se, a sua referência determina o seu trade. Se a sua referência é compradora, você identificou a liquidez, você executa a compra. Se a sua referência é vendedora, você observou que isso aqui foi captura de liquidez e o mercado está iniciando um novo movimento, você vai efetuar a venda. Não tenha medo. Felipe, eu vou operar só o movimento do intraday. Agora eu te pergunto, um operador do dia de hoje, como que você vai fazer as suas operações? Opa, tinha um fundo e tinha um topo. A partir de agora o mercado iniciou uma nova referência. Criou liquidez. Eu vou executar a venda. Ah, mas me estopou. Vende de novo. Por que eu vou vender de novo? Porque está manipulando o topo. O famoso FFFD. E aí você tem a sua operação. Ah, mas é porque demorou demais. Infelizmente, às vezes acontecem essas operações. Felipe, eu vou analisar aqui agora com o mercado amanhã. Não vou ignorar tudo isso daqui. A partir do momento que o mercado abriu, você vai marcar um fundo. Começou a subir? Um fundo. Opa, marcou um topo. Vixe, armou um pivô. Então agora eu tenho uma referência compradora, esperar o mercado voltar para comprar. Nesse quesito, analise um gráfico menor para você ter mais possibilidades de operação. Porque hoje, a operação que gerou foi essa venda e a operação que gerou foi essa compra. Fazendo o contrário do que o varejo está fazendo. Então, para amanhã você tem essas duas referências. Uma referência compradora, vou até deixar marcado em azul aqui, e vou também deixar marcado em vermelho esses dois pontos aqui, tá? Essas duas
movimentações aqui de forma simplista e muito objetiva. Aqui eu gosto de deixar marcado tracejado, porque eu sei que é liquidez, região de liquidez. Aqui para mim também é a mesma situação, tracejado, porque é um ponto de liquidez onde o mercado tem potencial para ir buscar. Nesse tipo de movimentação de mercado anda e não sai do lugar, eu prefiro esperar a abertura para validar as próprias referências do pregão. Lá no dólar, infelizmente, não tive muito o que fazer, tá? Até estava observando isso daqui para poder comprar. O dólar tinha uma referência de continuação do movimento de ontem. Nós até estávamos observando quando veio a abertura. Eu precisava da quebra de estrutura para operar? Sim. Só que essa quebra de estrutura ela veio deixando aqui para gente o quê? Liquidez. Topo duplo é muita liquidez, não é pouca liquidez não. O mercado veio, voltou, não perdeu, também gerou outro ponto de liquidez. Falei, gente, eu não vou caçar essas operações no dólar. Não estou me sentindo confortável para entrar aqui, porque está muito mais feio do que favorável. Felipe, eu acabei entrando aqui porque quando ele quebrou essa estrutura, essa volta dele aqui, eu validei a minha entrada e vendi. Tomou um stop, galera. Tomou um stop. Não tem nenhum problema. Fez o que devia fazer. Aqui foi um pouco de feeling de mercado. Poderia ter errado nessa situação, o mercado ter caído tudo. O importante é você fazer e seguir o gerenciamento. Se tiver que executar as operações, execute. Se tiver que acertar, você vai acertar. Se tiver que errar, você vai errar. Se tiver que pagar, o mercado vai te pagar. Se tiver que perder, o mercado vai estopar e você vai seguir o gerenciamento e vai esperar as próximas operações. E quando elas aparecerem, você vai executar uma vez mais e vai continuar seguindo à risca o seu método operacional. A sua referência determina o seu trade, beleza? Então aqui, acreditava nisso daqui de muita liquidez, então a expectativa era um movimento de FF, FD. Nessa hora que o mercado fez esse tipo de movimentação aqui, esse aqui é um trade que eu faço, tá? De venda. Só que a gente estava na operação no índice lá nessa hora, foi bem na hora que o índice começou a acelerar. Acabei perdendo essa entrada. E se tivesse entrado, teria tomado o stop aqui muito tranquilo, de menos 5 pontos, e seguiria a vida normalmente. Felipe, mas lá atrás, no gráfico de 15, no gráfico de 60 minutos, tinha um order block que segurou o preço, tinha um fair value gap, tinha algum ponto. Galera, se tinha, você tinha a obrigação de fazer a sua operação. E se você marcou e estava analisando, você tem que executar. Ah, mas está subindo forte. Não tem essa. Ah, mas está caindo forte. Não tem essa. O operador do gráfico do dia analisou que o mercado quebrou a estrutura, iniciou nova referência, deixou um ponto de liquidez e validou a sua operação de compra. Infelizmente, encerra a operação antes do mercado chegar no seu alvo técnico, mas iniciou esse belíssimo movimento. E aí essa operação que você tem para o pregão de hoje, tá? Do dólar, considerando o intraday, essa é a operação. Demorou para acontecer? Foi chegar às 15 horas? Sim, mas executando e fazendo como tem que ser feito, você vai sim ter resultado. Para o pregão de amanhã, eu vou marcar só essas duas oportunidades aqui de referência. Continuo com todo o movimento, porque o mercado simplesmente, desde o pregão de ontem, só subiu, não corrigiu. Vou atualizar e vou estender aqui para baixo. Vou puxar esse Fair Value Gap para cá, tá? Observa onde que eu estou colocando o Fair Value Gap. Não estou colocando o Fair Value Gap no primeiro candle, por quê? Porque esse aqui é um candle de abertura. É como se fosse um Fair Value Gap de gap. Não gosto, não opero desse jeito, então não uso essa referência. Aqui vai ter a minha oportunidade. Deixa eu mudar essa cor aqui, Não, tá ok essa cor mesmo. E aí, tenho essa situação. Isso tudo aqui para mim é liquidez, ó, linha de tendência do varejo, mercado subindo aqui numa deriva, tá? Isso aqui para o mercado começar a cair é muito interessante. Muita atenção nessa possibilidade, tá? Linha de tendência do varejo é a oportunidade de você fazer o contrário. O varejo vai estar observando aqui o famoso terceiro toque para o mercado ir embora. E aí no terceiro toque você simplesmente vai estar procurando a sua entrada de venda. Procurando onde vai estopar essa galera para o mercado desenrolar. Felipe, mas e se ele abrir com gap de alta dando continuação? Você vai ter essa referência aqui validando e o mercado indo embora. Como corrigiu abaixo dos 50%, você vai, por interpretação de preço, poder marcar este fundo com o topo novo que ele vai formar. Felipe, se ele manipular esse topo aqui, vende? Nem hesite. Se você está observando que isso aqui pode ser uma manipulação no contexto do que o preço está fazendo, faz o contrário. Beleza? Atenção, muita paciência. Semaninha aí bem interessante na questão volatilidade. Você precisa fazer o que tem que ser feito, gerenciar bem as suas posições, preencher esse formulário,
curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E vamos com tudo e bora pro game. Valeu!